Amadas irmãs, graça e paz. O tema da nossa devocional de hoje é Siga Alerta. E eu quero começar recordando uma passagem que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 20, quando o profeta Isaías vai visitar o rei Ezequias, que estava doente, e ele chega até o rei Ezequias e diz: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Assim como o rei Ezequias recebeu uma palavra nada boa, você também pode ter recebido uma palavra nada boa nos últimos dias, nas últimas semanas, no último mês, nos últimos meses ou no último ano. Todas nós estamos sujeitos a receber uma palavra nada boa. E o que fez o rei Ezequias? Ele virou-se para a parede, ele orou e ele chorou muito. Ele não ficou desanimado, ele não ficou esmurecido, ele não se afogou no seu pessimismo, mas ele orou e chorou muito. E essa também deve ser a nossa atitude ao recebermos uma palavra nada boa. Devemos orar, entregar a situação nas mãos do Senhor e chorar diante dele. O choro representa a nossa inteireza de coração. O choro também representa o quanto nós somos incapazes de fazer alguma coisa, quanto nós não temos nada para fazer, não podemos fazer nada. Mas o nosso Deus, que é misericordioso, que é compassivo, que é gracioso, ele interviu naquela sentença. Antes que o profeta Isaías saísse das imediações da casa do rei, o próprio Deus mandou que Isaías voltasse e dissesse a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus interviu na sentença que tinha dado ao rei Ezequias. E Deus também pode intervir na situação que estamos vivendo, na situação que você está vivendo. Intervir segundo a vontade dele, segundo o propósito dele. A nossa parte é confiar, e podemos confiar, porque o nosso Deus é misericordioso. Lembro-me também do profeta Jonas, quando foi pregar para os ninivitas. Ele disse que ele não queria ir, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Então, em quem temos crido? Quem é o Deus que nós cremos? É um Deus que não atende porque somos melhores ou porque não somos melhores, porque temos feito isso ou temos feito aquilo. Ele atende segundo a sua misericórdia. É na misericórdia dele que nós podemos ter confiança, que nós podemos nos lançar e esperar. Segundo o propósito dele, ele irá intervir. Mas existe também na nossa jornada cristã uma outra coisa ao qual nós precisamos estar alertas. Precisamos estar alertas às ciladas e ataques do maligno, como diz em Efésios 6:11. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a pessoa de carne e sangue que temos de lutar. No versículo 16 diz: usando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Estamos sujeitos aos ataques do maligno. E em Gênesis, quando a serpente aparece a Eva, a serpente usa a mentira como uma estratégia. E nos dias de hoje não é diferente. A mentira, ela chega não de uma forma clara, não de uma forma óbvia, não para que vejamos que é uma mentira, mas de uma maneira sutil. Sutil do tipo: você está tão bem assim, você não precisa da igreja, você não precisa ir à igreja. Enquanto que a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos 12, que somos um corpo, que devemos cuidar uns dos outros, que não haja divisão nesse corpo, que devemos
exercer o nosso dom. Como vamos exercer o nosso dom estando isolados, não pertencendo, não fazendo parte de uma igreja? Precisamos fazer parte da igreja, não fazer parte apenas como um número, mas fazer parte servindo com os nossos dons, buscando a unidade, o crescimento, né? E é no convívio com os irmãos que podemos exercer esse dom. Uma outra estratégia é a dúvida, como no caso da tentação de Jesus, quando o diabo se aproximou e falou o quê? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. A dúvida também aparece nos dias de hoje, de diferentes maneiras, como por exemplo, se você é filho de Deus, né? Por que você está sofrendo? Se Deus te perdoou, por que a situação não mudou? Se Deus ouve a sua oração, você não precisa orar mais por isso. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar sempre, né? Orar e sem cessar. Então, as dúvidas quanto a se eu fui perdoada, a palavra de Deus é claro, se confessarmos o nosso pecado, Ele é justo para nos perdoar. Para todas essas dúvidas, temos respostas, temos que combater com a palavra, com os versículos, memorizando as escrituras. Precisamos estar alertas, porque dúvidas e incredulidades não procedem de Deus, né? E temos que substituir as dúvidas e as falsas mentiras pela palavra mesmo. Mas só conseguiremos fazer isso se estivermos memorizando as escrituras, se estivermos ouvindo a palavra, para acrescentar a nossa fé, acrescentar a nossa fé e nos firmarmos no conceito de Deus, no que realmente Deus quer que creiamos, estejamos firmes, na palavra. Existe também mais uma coisa importante na nossa jornada cristã. Na nossa jornada cristã, precisamos seguir alerta, traçando objetivos para a nossa vida cristã. Como diz um ditado, quem não sabe para onde vai não chega a lugar nenhum, não é mesmo? Então, olha, o Covid ceifou só no Brasil mais de 500 mil de pessoas. Porém, outras tantas se foram por diferentes causas. Quantas delas tinham a salvação de Jesus Cristo? Sendo assim, como cristãos, temos um desafio. O desafio de continuarmos crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Às vezes vamos falar de Jesus para alguém e a pessoa faz perguntas que a gente não sabe como responder. Não quer dizer que a gente tem que saber responder todas as perguntas, mas as pessoas esperam que a gente conheça mais de Deus do que elas, né? Então temos que continuar crescendo, sempre há coisas, sempre há algo que podemos aprender. Mas ao mesmo tempo que estamos crescendo, também precisamos estar levando a palavra da salvação e nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, como diz em Hebreus 10, 24, e intercedendo pela nossa nação, intercedendo pelo Brasil, intercedendo pelo mundo, porque a oração é a nossa arma de guerra e nós temos uma realidade espiritual que precisa ser combatida com a oração e com a propagação do Evangelho, porque os noticiários estão cheios de notícias nada boas, mas precisamos lembrar que o homem natural está cego e precisa da luz, e essa luz só é Jesus. Caso contrário, esse homem natural vai se afogando cada vez mais no seu pecado. Caminhemos atentas para não deixar que as preocupações dessa vida e as seduções deste mundo nos embaraçem, de tal modo
que nos tornemos espiritualmente maturas e infrutíferas. Na parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, o versículo 22 diz assim: "E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto." Algumas vezes isso se parece conosco. Como assim? As preocupações do mundo, né? Temos que buscar o que necessitamos, suprir as necessidades, mas às vezes não estamos em busca só disso. Queremos fazer o que o mundo diz, né? Ou seja, o que o mundo diz que temos que fazer, o que o mundo diz que temos que ser, o que o mundo diz que temos que ter, e nos empenhamos tanto nisso que acabamos excedendo o nosso tempo. E aí não sobra tempo para a palavra, não sobra tempo para a oração, não sobra tempo para o evangelismo, embora o evangelismo também deve estar no nosso cotidiano, né? Caminhemos atentas para não deixar que as preocupações dessa vida e as seduções desse mundo nos embaraçem, de tal modo que nos tornemos espiritualmente imaturas e infrutíferas. Fortalecemos-nos no Senhor e na força do seu poder, como diz Efésios 6,13, né? Para resistirmos aos dias maus e permanecermos firmes. Se não estivermos alicerçados, então, não estivermos confiantes, alicerçados na palavra de Deus, estamos sujeitos a ciladas, a tentações, né? Ou mesmo a continuarmos imaturas espiritualmente. Que a graça e a misericórdia do Senhor superabunde sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e lembrando-se sempre de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é cheio de compaixão, Ele é cheio de graça. Que cada dia possamos lembrar quem é o nosso Deus, porque é isso que fortalece a nossa fé. E como lembrar? Lendo a palavra, ouvindo da palavra, cantando sobre a palavra, né? Tantas músicas que sabemos que são fidedignas, né? Ou seja, elas são trechos, às vezes são versículos, são trechos da palavra. Que possamos continuar crescendo na fé para resistirmos aos dias maus e cumprir a carreira que nos está proposta. Deus abençoe a cada uma.